Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Alejandra e bem-vindos a mais uma dica de pediatria. O tema de hoje é: o meu filho está com febre, o que eu devo fazer? Provavelmente a febre é o motivo que mais causa alarme dentro dos pais, e isto pode ser por uma falta de orientação sobre a febre e o medo desnecessário. Enquanto o tema febre, quando se trata de febre, o ponto mais importante é observar como a sua criança está, como ele se vê. Porque se ele parecer muito doente, na verdade não importa quanto de febre ele tem, porque ele vai precisar ser avaliado. Se seu filho está letárgico, sonolento, se ele está com dificuldade para respirar, se ele está com dor, com muitos vômitos, diarreia, qualquer sofrimento, se ele está sofrendo de alguma maneira ou outra, leve-o para ser avaliado pelo seu pediatra. E se for muito grave, inclusive leve-o para um pronto-socorro, para uma emergência, para saber o que está acontecendo com ele. E vamos definir o que é febre. Bom, febre é definida como uma temperatura maior a 37,8 graus Celsius. Existem várias maneiras de medir a febre numa criança. Existem termômetros que são axilares, são digitais, né? São axilares, orais ou inclusive retais em crianças menores de 3 meses. São termômetros que são mais popularmente conhecidos, achados em farmácias facilmente e dão uma acurácia muito boa da temperatura real do corpo de uma criança. Também existem termômetros otológicos que são colocados no ouvido da criança e medem a temperatura dentro do ouvido. Eles também têm uma acurácia muito boa da temperatura real do corpo de uma criança. E também existem termômetros frontais que são colocados na testa de uma criança e eles medem, na verdade, a temperatura da artéria temporal da cabeça da criança. Eles também têm uma boa acurácia. Todos esses termômetros vão nos dar uma estimativa da temperatura de uma criança. É muito importante que, se vocês vão medir a temperatura do seu filho, vocês vão comunicar essa temperatura para o seu pediatra ou seu médico, vocês falem exatamente o número que vocês estão vendo nesse termômetro. Porque às vezes se aumenta mais 1 grau, mais 2 graus Celsius, e o médico na cabeça dele aumenta mais 1 ou mais 2 graus, isso termina levando a um nível de preocupação, às vezes desnecessária, e não precisa ser assim. Então é muito importante vocês medir e falar exatamente o número que vocês estão vendo nesse termômetro. Quando se fala de crianças menores de 3 meses, recém-nascidos, 1 mês, 2 meses, menores de 3 meses, provavelmente é uma das poucas situações onde a febre sozinha pode significar muita coisa, é um achado muito importante. Então, se vocês estão com um bebê menor de 3 meses e ele tem, vamos supor, uma temperatura de 38, 39 graus, ele precisa ser avaliado o quanto antes possível, porque nem sempre vai ser uma emergência, mas ela pode chegar a ser. E quando falamos de crianças maiores de 3 meses, né, crianças escolares ou pré-escolares, a questão é um pouco mais tranquila, entre aspas. Isso eu quero dizer que não precisa se apavorar. Vamos supor que seu filho de 4 anos está com 38, 40 graus de febre, mas ele está bem, ele parece estar bem, ele está fazendo suas atividades normalmente, está comendo normalmente. Então, vocês não precisam entrar em pânico nem se apavorar. Vocês vão observar ele para ver se aparecem outros sintomas e vocês vão controlar essa febre. E depois vocês vão ligar para o seu pediatra ou levar ele para fazer uma consulta. Agora, o que eu acho é que a maioria das febres são por essas famosas infecções virais, por essas viroses. Que aparecem depois de uma mudança de estação, uma mudança de clima, e podem aparecer como sintomas respiratórios superiores, como uma tosse seca, uma coriza, ou podem aparecer como vômitos, diarreia, umas gastroenterites. E vamos supor que seu filho esteja com algum desses sintomas e ele apresenta uma febre de 38, 39 graus.
provavelmente ele vai parecer muito doente. Então, ele sim vai precisar ser avaliado o antes possível, vai precisar controlar a febre, né, para ele não se sentir mal. Então, o melhor jeito de vocês controlar essa febre é usar um antitérmico, sempre com uma orientação médica. Então, peçam para o seu pediatra fazer um plano de ação na hora da febre, o que vocês podem usar, que dose correta por quilo para seu filho, como vocês vão usar esse medicamento em caso de febre. E, inclusive, quando existe uma febre muito alta, vocês podem utilizar banhos de esponja, colocar um pouco de água numa esponja ou compressas, não necessariamente com água fria, senão é melhor água morna, e deixar essa água se evaporar, porque isso vai fazer que a temperatura corporal diminua muito. Então, vocês vão poder controlar uma febre muito alta em 10 a 15 minutos, mas sem se apavorar. E depois vocês levam para ele fazer uma consulta, para ele ser avaliado pelo seu pediatra. Bom, espero que tenham gostado da dica da semana e até a próxima.